Fala, turma! Excelente dia, tarde ou noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e hoje a gente vai começar a aula de planning, onde a gente vai falar sobre como fazer o planejamento da sua sprint. Então a gente vai falar sobre ideação, sobre priorização, sobre plano de ação e sobre como colocar isso na prática, e começar de fato a sua sprint. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com você e bora começar essa brincadeira. Bom, então, para quem já está aqui, assistiu as outras aulas, já sabe que a gente, né, tem esse projeto, estamos dentro desse projeto da ScaleX, escalando negócio com margem de recorrência. Se você está chegando aqui agora, volta para a primeira aula, assiste a primeira aula e vem assistindo sequencial, porque uma aula que você não tem assistido vai prejudicar você dentro dos seus processos de crescimento, beleza? Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre ideação. Então, a gente falou lá na planning, a gente falou lá, para fazer uma planning, a gente falou lá nas aulas iniciais, sobre coleta de dados e diagnóstico de problemas. Por quê? Porque sem aquela base não dava para fazer as outras aulas, e agora a gente volta para a planning para falar sobre, de fato, como executar essa planning. Então, hoje a gente vai falar sobre ideação. Então, o que que é a ideação? A ideação é o seguinte, vamos pegar aqui o processo, né? Primeiro ponto, coletei os dados. Então, agora eu tenho os dados do meu funil, tenho dados, tenho indicadores, tenho uma série de dados do meu negócio, onde eu entendo, então, quantas pessoas chegam para comprar de mim, quantas que realmente compram, quantas vezes elas compram, qual é o meu ticket médio, quanto que eu invisto hoje em marketing, e se esse valor que eu invisto, ele retorna para mim positivamente ou não. Eu começo a entender, então, quais são os números da minha empresa e, principalmente, quais são os números de crescimento da minha empresa. Beleza? Então, primeiro, coletei esses dados. Segundo, quando eu coleto esses dados e eu coloco eles dentro do meu funil, eu consigo visualizar aonde eu tenho um maior gargalo. Então, eu vejo se o meu problema está no volume de pessoas que chegam até o meu negócio todo dia, ou se é o volume de pessoas que eu consigo converter daquelas que chegam. Então, vamos supor que eu tenho um negócio, tenho um site ou tenho uma clínica, uma academia, e chega 100 pessoas todo dia, todo mês na minha clínica, na minha academia. E eu converto só 10, né, ou só 5, enfim, converto algumas pessoas. Então eu começo a identificar esses números e começo a visualizar onde que estão os meus problemas piores. A gente teve uma aula sobre diagnóstico desses problemas para ter uma visualização melhor disso, beleza? Agora que eu entendo quais são os problemas que eu tenho, agora eu vou fazer o seguinte, cara, beleza. Entendi que o meu maior problema, então, está no volume de pessoas que chegam todos os dias ou está na minha conversão. Vamos pegar a conversão aqui, por exemplo. Meu problema está em conversão. Então, o que que significa isso? Significa que eu preciso encontrar maneiras de solucionar esse problema. É óbvio que isso vai ser individual de cada negócio, vai ser de cada negócio, mas a gente vai falar sobre isso e o que que é legal. Lá na aula onde eu mostrei para vocês o Basecamp, que é o template que vocês precisam duplicar para colocar os dados de vocês, dentro do Basecamp existe uma parte de guia e dicas, onde eu deixei preparado ideias prontas, deixei uma playlist tutorial lá dentro também. Enfim, deixei algumas coisas bem interessantes lá para você poder utilizar na tua jornada aí de crescimento, beleza? Então vamos fazer o seguinte, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com você o Basecamp, vou te mostrar onde que está no Basecamp e vou te mostrar algumas ideias de solução. Mas qual que é o objetivo aqui? O objetivo não é você sair fazendo nada. O objetivo é você pegar você e a pessoa ou as pessoas que você estabeleceu e construiu o teu squad de crescimento, de escala, e você vai começar a ter ideias sobre como resolver esse problema. O ponto aqui agora é ideias. Não estamos pensando em execução, não estamos pensando em nada além de ideias. Tudo que nós queremos são os mais variados tipos de ideias, os mais criativos, as ideias mais criativas e os diversos tipos de ideias que possam surgir para resolver um problema, beleza? Então a gente vai pegar um problema, conversão, por exemplo, e a gente vai trazer um monte de ideia para resolver um problema, que é o problema de conversão. Depois disso, a gente vai ter as outras etapas, e daí fica tranquilo que lá no final você vai ver que tudo isso aqui vai ficar bem descrito de como ser executado, beleza? Mas agora vamos se preocupar com um único ponto, que é ter ideias para resolver esse problema. Fechou? Então bora lá.
Vou compartilhar a tela com você aqui. Então, aqui a gente está no nosso Basecamp, beleza? Bom, dentro do nosso Basecamp, a gente tem aqui o Basecamp de escala, Basecamp de crescimento. Então, aqui dentro, vocês vão ter uma aula de tutorial só sobre ele, fiquem tranquilos também, mas aqui eu vou explicar para vocês como que vocês podem usar ele para começar a ter algumas ideias, beleza? Então, primeiro ponto, aqui dentro do Basecamp, vocês vão ter aqui o Guia e Dicas, beleza? Dentro do Guia e Dicas, vocês vão ter aqui 40 ideias para começar a crescer. Então, aqui dentro, vocês vão ter, literalmente, 40 ideias para começar a crescer, e eu deixei aqui mais 10 ideias para que, caso você queira receber indicações dos seus clientes, beleza? Vamos levar em conta que a gente agora quer pensar na nossa etapa do funil de venda. Então, a gente vai abrir aqui, ó. Então, por exemplo, a primeira ideia que a gente pode ter aqui, ó, vamos pegar aqui uma primeira ideia. Tem um processo comercial padronizado para todos os leads que chegam. Olha que maravilha. Então, vamos pensar que você hoje tem um processo desorganizado, por exemplo, né? De venda. Ou seja, vamos supor que você tem uma academia, por exemplo, ou uma clínica, e chegou uma pessoa interessada. Quando ela chega, você conversa no modo aleatório com ela. Então, por exemplo, você começa a conversar com ela, faz algumas perguntas, mas manda o preço ali e lembra. Mas você não tem um processo comercial, uma esteira por onde essa pessoa passa, uma jornada, onde você tem etapa a etapa construída e você sabe exatamente o que tem que ser executado em cada etapa dessa. Além disso, você não tem scripts específicos para recepcionar o lead, script de oferta, construção de uma oferta. Você não tem tudo isso montado. E isso, obviamente, vai prejudicar a sua conversão. Então, primeira ideia, montar um processo comercial que pode começar a te dar padrões e você pode começar a pensar de maneira mais estruturada nas suas vendas, beleza? Segundo, criar uma oferta limitada do produto ou serviço. Então, o que é legal aqui? Vamos supor que você tem... Vamos pegar um exemplo agora, eu estou trazendo o Clínica Academia, vou pegar a academia. Vamos pensar que você tem academia e você tem lá 3 planos, né? Normalmente as academias têm lá o preço diário, o mensal, o anual, beleza. Aí vamos pensar que o que você quer agora? Você quer aumentar a tua conversão. Então, para aumentar a conversão, a ideia é que você use alguns artifícios de venda para isso. E aqui você pode, por exemplo, usar o gatilho da escassez, criando uma oferta limitada para os seus clientes, que não precisam necessariamente ser clientes, pessoas que estão chegando. Podem ser clientes que já estão no teu ambiente. Mas como a gente está falando aqui da etapa de venda, de conversão dos leads que chegam, vamos focar neles. Então, vamos supor que estão chegando os leads e você hoje basicamente fala para eles, olha, tem esse plano, esse plano, esse plano. O que você pode fazer? Olha, a partir de agora, eu tenho 20 vagas esse mês para esse plano específico aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que é o plano anual. Você cria ali, às vezes, um benefício, alguma coisa diferente nesse plano que pode ajudar ele a tomar essa decisão. Dentro da mentoria SX8, existe os scripts padrões. Eu ajudo você a escrever o seu script. E, além disso, ainda tem treinamento e capacitação para a parte operacional da tua empresa. Então, também tem treinamento para a sua equipe de vendas. Então, se você, às vezes, pô, Ale, cara, às vezes a mentoria pode fazer sentido para você. Caso contrário, você pode usar esse padrão e existem alguns livros que são bem legais que você pode, às vezes, usar para botar esse gatilho, beleza? Vamos pegar uma terceira aqui para a gente fechar. Por exemplo, 8. Mapeie os principais motivos de perda dos clientes e crie soluções para cada um. Então, olha que maravilha. Vamos supor que chega 100 pessoas na sua academia todo mês e você fecha assim. Ou seja, 95 pessoas chegaram interessadas e não converteram, tá? Eu estou pegando um número bem aleatório aqui. Vamos pegar esse número. Qual que é o primeiro ponto agora dessa ideia aqui? Comece a entender por que essas pessoas não estão fechando. Então, se você tem pessoas que chegam todo mês e não fecham, você precisa entender qual o motivo. Então, por que você não fechou comigo? Foi por causa do preço? Foi por causa do horário? Foi por causa das modalidades da minha academia? Qual é o motivo pelo qual você não fechou comigo? Conta para mim, porque talvez eu consiga melhorar isso e ajudar uma próxima pessoa que possa surgir aqui. Então, você vai levar essa conversa para o teu cliente para mapear. O objetivo é mapear os motivos de perda. Por quê?
Mapeando os motivos de perda, você daí vai encontrar solução para cada um deles. Então, poxa, mapeei aqui 3 motivos de perda que, cara, aparecem toda hora. Você depois vai criar a solução para esse motivo. Por exemplo, vamos supor que é preço. Aí você vai perguntar, tá, entendi, mas qual é o ponto do preço? Você acha que está muito caro comparado a alguém? Né? Comparado ao que esse preço está caro? Deixa eu entender um pouco mais. Ah, não, eu não tenho condição de pagar R$ 250, eu consigo pagar R$ 100 por mês. Talvez você possa ter, talvez, duas opções. Talvez esse cliente não é para você e está tudo certo. Talvez você possa criar um plano diferente para clientes que só têm R$ 100 para pagar por mês. Aí é uma decisão do negócio, tá? Outro motivo de perda, puxa vida, o horário que a academia abre não funciona para mim, né? Sei lá, vamos supor que você abre das 6 às 10 da noite e ele só pode 5 da manhã, por exemplo. Aí aqui talvez você poderia pensar em uma solução. Qual poderia ser a solução? Fazer academia em casa. Você pode ter, às vezes, pode fazer uma afiliação com alguma tecnologia e oferecer academia em casa para os seus clientes. Então é óbvio, né? Não significa que todos os motivos de perda você vai conseguir resolver, né? Porque tem coisas que não vai ter como. Mas a ideia é que você mapeie para você ter clareza de quais são esses motivos de perda, desenhe soluções e scripts para cada um deles, e a partir daí você consegue começar a resolver esses desafios. Por último, a gente falou 3 já, vamos pegar um último aqui. Crie opções de pagamento que facilitem a entrada dos clientes. Então, o que é legal? Quando o cliente chega, muitas vezes às vezes ele não está com dinheiro ali na hora, enfim, ele pode ter algum desafio. E qual que é a ideia? Criar opções aqui. A ideia aqui é criar opções para que esse cara feche na hora, né? Para facilitar a entrada deles. E isso pode ser, por exemplo, tua primeira mensalidade é R$ 10, né? A Smart Fit fez muito isso, faz ainda, né? Então você pode criar opções de pagamento que facilite a entrada do teu cliente e que ele retire a objeção de finanças do meio, tá? Então, pode ser, por exemplo, a tua primeira mensalidade é R$ 10 e às vezes você pega esse restante por conta da tua margem e distribui no resto do tempo. Você pode fazer uma série de coisas, mas qual que é o ponto? O ponto aqui é trazer o máximo de ideias possível para você resolver um único problema, que é um problema de conversão do seu negócio. Fez isso, a gente daí vai para a próxima etapa, que é a parte de priorizar essas ideias, e a partir dessa priorização a gente cria plano de ação e assim por diante. Fechou? Turma, a aula de hoje é isso, sobre ideação de soluções para resolver os problemas que você tem. Tamo junto. Próxima aula a gente vai falar sobre priorização. Beleza? Tamo junto. Bora escalar, turma, e bora para action.